Olá, eu sou Bianca de Jesus, a sua psicóloga de hoje e sempre. Hoje sobre mais um papo sobre emoções e emoções que estão ligadas nas séries que são muito divulgadas, né? Série tá em alta. Quem é que não assiste uma série que tem a duração de um mês, outras de meses? Tem séries que são de anos. E hoje nós estaremos comentando, essas séries podem provocar problema no nosso repertório mental e, consequentemente, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas vitórias? Eu te digo que sim, sem medo de errar. Mas nós vamos explicar o porquê. Bianca, por que as séries causam um grande prejuízo ao longo do tempo na vida do ser humano? Não estou dizendo que é errado ver séries, nada disso. Só estou dizendo que as séries ao longo do tempo, ela prejudica as suas emoções. As séries ao longo do tempo prejudica a sua qualidade de vida, os seus relacionamentos, as suas realizações. Por quê? Primeiro, pensa comigo. Isso é ciência que eu estou compartilhando com você. A ciência mostra que para o nosso repertório mental não existe passado nem futuro, tudo é presente. Nós vivenciamos os filmes, por exemplo, o que acontece nos filmes, sejam eles de terror, sejam de romance, né? Sejam aqueles que a gente chama de ação. Quando você está assistindo um filme em que chega naquela fase, naquela cena em que é o êxtase do filme, o seu coração dispara. Muitas pessoas choram, muitas pessoas ficam meio que desesperadas. Sabe por que acontece isso? Porque o teu repertório mental, o nosso repertório mental entende que aquele acontecimento do filme está acontecendo com a gente. Isso mesmo. Para o nosso repertório mental, tudo é presente. É como se tivesse uma música inaudível no nosso cérebro e ele entende que aquilo que está acontecendo no filme é real, não é fictício. Olha que interessante. É por isso que os nossos traumas que aconteceu lá no passado, aqueles problemas, aquelas feridas emocionais que trouxemos durante o nosso desenvolvimento, fica guardadinha ali no inconsciente. E na vida adulta, quando a gente vê uma cena, alguma situação, ela é ativada. Por quê? Para o nosso repertório mental, o passado é presente. Se alguém hoje teve um comportamento que ativou as suas dores, as feridas emocionais criadas no passado, ativa. Não é nada consciente, é inconsciente, não é nada no quadrado. Você simplesmente é invadido por grandes emoções. E essas emoções, elas ficam tão afloradas que muitas das vezes você se torna um leão, um touro, vai para cima, às vezes é discordial. Por quê? O seu repertório mental entende que o comportamento daquela pessoa, a situação vivenciada ali naquele momento é a mesma do passado. Então ele revive o passado como se fosse hoje. É por isso que a gente faz terapia, para distinguir o passado do futuro e do presente, para sermos adultos saudáveis que não reviva as dores de quando éramos criança, adolescente. Tudo bem? E que isso não venha interferir no nosso futuro. Sendo assim, as séries em si, elas criam um grande vínculo real com os personagens e a pessoa que está assistindo. Aí você vai me dizer, mas Bianca, essa série é boa ou ruim? O seu repertório mental, as suas emoções, elas vão absorver todos os papéis dos personagens. Alguns você vai se identificar mais. Mas o cérebro não vai te distinguir o que é seu, o que é do outro. Você vai mergulhar nos dramas que não são diferentes do nosso cotidiano. O que acontece nas séries acontece na vida. Sendo assim, cria um vínculo. É reviver o que você está acostumado a viver no dia a dia. Só que com uma diferença. Conforme você vai assistindo as séries, você vai se identificando com aqueles personagens. As frustrações, os fracassos, as discriminações que aqueles personagens vivem, que representa a sociedade, você vai absorvendo e vai absorvendo e você revive.
Muitas das vezes nessas séries, as dores do passado, as suas feridas emocionais, elas são ativadas. E mais do que isso, associado a essa ativação em que seu cérebro não consegue dividir, você ainda absorve os problemas de quem? Dos personagens. Os problemas dele passam a ser seus. E cá entre nós, aos pouquinhos, isso vai acumulando. E o seu repertório mental entende que aquelas frustrações, aquelas questões que é do personagem ou dos personagens, elas são suas. Os momentos difíceis, os momentos de tensão vivenciados por aqueles personagens, o seu repertório mental entende que é seu, e você está vivenciando aquilo novamente. E detalhe, são questões novas que surgem com os personagens que é entendido pelo cérebro, que são seus. E aí? Você já tem seus problemas? Você já tem as suas questões para resolver? Você já tem os seus sonhos? Você já tem os seus objetivos? Você já tem as suas frustrações? Você já tem relacionamentos tóxicos às vezes? Você já tem questões diárias que você muitas das vezes está lutando para resolver e não consegue? E nas séries, cada personagem tem também as suas frustrações, as suas questões, os seus problemas para resolver. E olha aí, o primeiro ponto vai acumulando, é um acúmulo de questões, a sua do personagem. Não é um filme que tu vê uma vez só e passa para outro, uma vez de vez em quando, não. Você tá vendo aquilo todos os dias. E detalhe, isso vai reforçando o seu repertório mental. Esse reforço, esse vínculo com os personagens vai aumentando. Não é mais ele, mas agora é sua. A questão dele é sua. Isso vai aumentando. E o seu cérebro, como não sabe distinguir o que é passado e o que é futuro, ele vivencia isso como hoje, como aqui e agora. E todos os dias. Tem pessoas que assistem a série assim, direto, que quer ver o final. E esse acúmulo vai ficando muito grande. Detalhe. Esse acúmulo de problemas, de questões do personagem junto com as suas, é como se tivesse um tigre te perseguindo. Essas questões o seu cérebro entende que é perigo. E todas as vezes que eu e você passamos por situações de perigo, nosso cérebro, ele manda uma quantidade muito grande de adrenalina, cortisol e outras substâncias que é para te proteger. Então, eu te pergunto, assistindo uma série de perseguição, seja de amor, seja de terror a longo prazo, isso você está sendo perseguido? É contigo que está acontecendo? A questão daquele personagem é contigo? Claro que não. Mas o seu repertório mental entende que é. E que para te proteger, lança adrenalina no teu corpo. E o seu pulmão produz uma quantidade muito grande de adrenalina, de oxigênio. E lança para o coração, que bombeia uma quantidade enorme de sangue para os músculos. E o objetivo é perna para quem te quer. Foge dessa situação de perigo. Se salva. Eu tô aqui para te proteger. É o que o seu repertório mental diz para você. Quando ele lança muita adrenalina e cortisol. Aí eu te pergunto, tem algum bandido te perseguindo? Algum tigre? Você está sendo assaltado? Você está sofrendo alguma questão do personagem da série? Claro que não. Mas o seu corpo está cheio de adrenalina. E aí? Vai tendo um acúmulo de adrenalina no seu corpo. E esse acúmulo de adrenalina ao longo do tempo vai te tornando uma bomba. Isso mesmo. A adrenalina, o cortisol, a osteocalcina em excesso faz com que nós nos tornamos extremamente ansiosos. Faz com que nos tornemos aptos a futuro ter transtorno generalizado de ansiedade, depressão e outras questões. Questões essas que afetam as nossas emoções, que pode afetar o nosso corpo.
Você sabia que a adrenalina, quando você tá lá numa floresta, por exemplo, lá passeando, de repente você olha, tem um tigre e seu corpo diz, a sua mente, o seu inconsciente diz perigo, aí lança adrenalina pro teu corpo para te proteger, os teu calcina, né? E você, ó, perna para quem te quer. E quando você corre do tigre, entra numa caverna. E quando entra na caverna tem aquele ali. Aí sabe o que o teu inconsciente entende? O perigo passou. A adrenalina desce e começa a produzir os outros neurotransmissores, o GABA, a dopamina, a endorfina, a serotonina, tantos outros neurotransmissores. Mas você sabia que aquela adrenalina para te salvar do tigre, do assalto, da briga que foi para o teu corpo, em que os pulmões bombearam muito oxigênio para o coração, né? Produziram uma grande quantidade, jogou para o coração bombeou muito sangue, jogou para o músculo. Essa adrenalina, essa osteocalcina demora 30 dias para sair do teu corpo. É isso mesmo, no mínimo 30 dias. Mas não tem problema, todo dia tu está sendo assaltado? Todo dia você tem um tigre te perseguindo? Claro que não. Mas olha, quando você assiste às séries a longo prazo, todos os dias, todo momento, e o teu corpo, o teu cérebro, o seu inconsciente, deixa bem claro que é o nosso inconsciente, que tem várias funções, uma delas é de nos proteger. Ele entende que nós estamos vivendo uma situação de perigo. Ele manda o quê? Adrenalina, osteocalcina. E todo dia, todo momento nós estamos sendo bombardeados de adrenalina, osteocalcina, cortisol, substância que é para nos proteger. Mas eu te pergunto, tem tigre te perseguindo? Tem? Claro que não. Você está sendo assaltado como o mocinho das séries? Você está sendo perseguido pelo malvado como o mocinho das séries? Você está sendo perseguido pelo mal? Você está sendo perseguido pelo estuprador? Você está sendo perseguido pelo psicopata? Não. Mas ele entende que sim. E as tuas emoções vai a longo prazo sendo prejudicada. A curto prazo, você é aquela pessoa que sai do mundo real, que você vive para um mundo imaginário. Você vive aquela imaginação como se fosse real. Esse é o segundo problema das questões ligadas às séries. Lá o mocinho, ele resolve as suas questões, ó. Tudo é amor e no final dá tudo certo, mas a vida real não é assim. E olha aí, mais frustração. Nós temos as nossas questões, associamos, pegamos a bagagem de cada personagem, a questão dele passa a ser minha, o problema dele é meu, o medo dele é meu, e começa a ficar acumulado. E esse grande acúmulo é como se você estivesse passando por perigo. E toma adrenalina, osteocalcina, o acúmulo, você se torna uma bomba relógio. Estressada. E na vida real, isso não dá bom. O seu tempo diminui. A qualidade dos seus relacionamentos diminui porque você não sabe o que é real, o que é imaginário. Você começa a querer coisas que no momento, muitas das vezes, não dá para alcançar. E o que acontece? O cérebro não entende que aquilo é uma série. Não é passado, nem é futuro. É hoje, ele entende que é aqui agora. E tome frustração. E tome decepção. E você aos poucos vai ficando o quê? Doente. Não estou dizendo com isso que você não vai assistir série. Eu estou dizendo que você precisa dosar aquilo que você vê. Você precisa ter um domínio naquilo que você vê. Porque afinal de contas, como diz a palavra do Senhor, os olhos, ele é a porta para todos os males e para tudo aquilo que é bom. Depende de você. Então é necessário estar ligado. As séries provocam danos à sua mente. E detalhe que é muito importante, as realizações do personagem não são iguais ao que acontece na vida, no dia a dia. E detalhe, tem coisas que são erradas, tem coisas que são certas na vida. Nós fazemos parte de uma sociedade em que a maioria precisa ser o que? Beneficiada. Se você tem uma lei, essa lei tem que ser para todos de uma forma geral.
E essa lei tem que beneficiar a todos, ou então a sua maioria. E que o mundo que realmente jaz no maligno, o mundo que está aí só buscando os seus objetivos, que não está nem aí para o ser humano, ele começa a inserir valores que não é benéfico para o geral. Ele começa a inserir valores que é para um grupo pequeno. É como se o pequeno fosse certo e o todo seja errado. E nós estamos seguindo através das séries esses comportamentos, essas estratégias, esses objetivos obscuros, esses conceitos que na maioria da população não faz bem. Nós achamos que elas são boas. O que é certo acaba sendo errado. Por quê? O nosso repertório mental vai tomando aquilo como verdade. Para ele, não existe passado nem futuro. Não existe certo nem errado. Existe aquilo que você alimenta o seu repertório mental. Se eu estou me alimentando de séries que defendem, que começa a colocar cenas que era estranho no passado, cenas que pode prejudicar o todo, que são contrários muitas vezes ao Deus Criador, mas as pessoas querem porque o repertório mental dela entendeu ao longo do prazo, através das séries, das novelas, que criam vínculos reais, porque falam de problemas da sociedade, falam de problemas que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E esses princípios, esses conceitos, essas temáticas se tornam boas. Chamam de errado aquilo que é certo. E aquilo que é certo chamam de errado. E nos comportamos, o pior de tudo, como um desses personagens. E disseminamos isso como se fosse bom. E muitas das vezes, na sua maioria, alguns personagens danificam a sua mente, danificam as suas emoções, danificam os seus comportamentos, danificam os seus conceitos, de tal forma que danifica o todo. Por isso, os olhos é a candeia do corpo, de modo que se eles forem bons, todo o teu corpo terá saúde. Fica aí a minha dica. Cuidado com o que você vê a longo prazo. Questione. Isso é bom? Isso a longo prazo vai ser bom para minha mente? Isso a longo prazo vai ser bom para o meu repertório mental? Isso a longo prazo vai fazer bem para mim? Isso a longo prazo vai mudar conceitos certos que passarão a ser errados? Questione. Eu costumo dizer, nem tudo que a gente pensa é verdade. Questione o seu pensamento. Isso é bom para mim? Isso vai ser bom para minha família? Isso vai ser bom para a sociedade? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Até porque, se danificar a minha mente, as minhas emoções, os meus comportamentos, a minha família, um todo da sociedade, questione. Eu sou Bianca de Jesus, a sua psicóloga de hoje e sempre. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal.